o vinho e as 4 palavras redentivas. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Eterno, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, eu os livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. E vós sabereis que eu sou o Eterno, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou o Eterno. Êxodo 6, de 6 a 8. Shalom, queridos. Chegamos enfim ao 13º dia do primeiro mês. Foi numa noite como hoje, que há quase 2000 anos atrás, Yeshua se reúne com seus discípulos para celebrar o Pêssar. Eu creio que é muito importante a gente meditar um pouquinho sobre as datas, para que todos possam entender em que dia que as coisas aconteceram. Desde o início dessa semana nós falamos que no último Shabat, Yeshua esteve na casa dos seus amigos de Lázaro, Marta e Maria. No dia seguinte ele entra em Jerusalém e as pessoas o reconhecem como Mashiach. Isso foi um domingo, Yom Rishon, como se diz em hebraico. Na segunda-feira, Yom Sheni, Yeshua entra no templo e ele expulsa os cambistas, expulsa os ladrões que faziam da casa de Deus lugar de comércio. Cura muitas pessoas e recebe palavras de louvor vindo da boca das crianças. No dia seguinte, foi um dia em que Jesus passou todo o dia dentro de Jerusalém, sendo provado e experimentado por vários grupos de religiosos entre os judeus, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, os herodianos. Todos tentavam achar algum erro, algum defeito, algum pecado em Yeshua, mas não acharam coisa alguma. Na noite da terça-feira, para entrar na quarta-feira, Yeshua passa na casa de Simão o leproso. Yeshua vai jantar na casa de Simão o leproso, quando lá ele é ungido por uma mulher que o reconhece como Mashiach. Nesse 13º dia, um Yom Arvi'i, uma quarta-feira, Yeshua então dá uma ordem para os seus discípulos para que possam preparar um lugar para que eles pudessem celebrar o Pêssar. É muito importante que todos saibam que o Pêssar sempre acontece no entardecer do 14º dia. É quando toda a nação de Israel e todos os judeus reunidos no mundo inteiro estão celebrando o Pêssar. Porém, nesse ano, nesse momento específico, em que Yeshua diz para os seus discípulos mais tarde que ansiosamente ele desejou comer com eles aquela Páscoa, Jesus se antecipa uma noite. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na noite seguinte, no entardecer do 14º para o 15º dia, o dia de Pêssar, Yeshua tinha que estar morto, porque ele é o Corban de Pêssar, ele é o sacrifício pascual, ele é o Cordeiro de Deus. Uma quarta-feira, esse é o dia em que Yeshua celebra a Páscoa com seus discípulos. O sinal que Jesus dá aos seus discípulos, que iam preparar a ceia do Senhor, é que eles fossem até a cidade e observassem um homem que conduzia um cântaro de água. É interessante isso porque esse trabalho de conduzir água, de levar água, era um trabalho dado às mulheres. Os homens não faziam isso. Mas o sinal que Yeshua deu foi visto pelos seus discípulos, que seguiram até aquele homem, e quando chegaram na casa em que ele entrou, procuraram o dono da casa e disseram: o Senhor pediu para que você mostre para nós o cenáculo que você tem. Em inglês é chamado de upper room, o andar de cima. E nesse local onde seus discípulos foram, eles acharam um lugar grande, amplo, bonito, e lá eles prepararam tudo para a celebração do Pêssar. Ao anoitecer daquele 13º dia, Yeshua está sozinho com seus 12 discípulos. Há uma curiosidade aí em que todas as festas bíblicas, as crianças são parte muito importante. Na verdade, nós celebramos as festas para contar para as futuras gerações tudo que o nosso Deus realizou. Mas naquela noite, só Jesus e os seus discípulos. Jesus declara que ansiosamente ele desejou estar ali com eles, comer aquela Páscoa com eles, porque nunca mais aquilo aconteceria, até que se cumprisse o reino de Deus.
Há muita agitação naquela noite. O universo inteiro parece que estava olhando para aquele lugar alto. O nosso Deus e Pai tinha os olhos fixos naquele local, tinha os olhos fixos no seu Filho amado. Todos os anjos do céu estavam com as mãos nas suas espadas, com asas abertas, prontas para destruir 1 bilhão de vezes o universo, se fosse a ordem do Pai. Nos parecia que todos os demônios do inferno estavam tentando achar alguma brecha, alguma oportunidade para trazer confusão, para trazer discórdia naquilo que estava acontecendo. O próprio Satanás estava ali, estava em Judas. Ele haveria de se manifestar ainda naquela noite. O universo estava sendo definido ali. O destino de tudo que Deus tinha criado, não apenas dos homens, mas de todas as coisas, estavam sendo decididas ali naquela sala. E de repente, Jesus aparece com um balde de água e uma toalha com a qual ele se cobria. Eu imagino que ninguém entendeu nada. Eu aprendi com uma pastora nossa que é judia, que esse tipo de trabalho de lavar os pés dos visitantes era um trabalho dado aos empregados mais simples, geralmente não judeus. Mas Yeshua, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele humildemente se dobra diante de cada um dos seus discípulos. Jesus diz diante das críticas, diante da falta de compreensão dos seus discípulos: o que eu faço agora, vocês não entendem, vocês vão entender depois. Pedro de maneira nenhuma quis que Jesus lavasse os seus pés. E o mestre disse: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Em outras palavras, há coisas que se eu não fizer por vocês, não será possível que vocês me sirvam. A purificação é algo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Jesus, sendo mestre e Senhor, estava ali lavando os pés dos seus discípulos. E depois que ele termina, ele diz: se vocês entenderam o que eu fiz, vão e façam o mesmo. Jesus explica que no reino de Deus, as pessoas, para adquirirem autoridade, não devem agir como as pessoas do mundo, que pisam umas nas outras, que querem ter vantagem, mesmo sobre os seus próprios irmãos. No reino de Deus não é assim. Aquele que quer ter autoridade sobre todos, seja o que sirva. A ordem das coisas no reino dos céus é inversamente proporcional à ordem das coisas desse mundo que está se perdendo. Jesus de novo toma suas vestes e se assenta com todos eles. E Jesus passa a conversar. Jesus passa a falar de coisas tão maravilhosas, tão profundas. Eu creio que é importante nesse momento eu falar um pouquinho sobre o ritual que é feito em Pessach, que é chamado de Seder. A palavra Seder quer dizer ordem. E a celebração de Pessach, ainda hoje, é um ritual longo, demorado, porque muitas tradições foram sendo incorporadas na liturgia da celebração de Pessach. Se lemos em Êxodo capítulo 12, nós percebemos que o nosso Deus dá uma ordem específica, que se usasse 3 coisas: pães sem fermento, chamados de matzá, a carne de um cordeiro e ervas amargas. Esses 3 elementos deveriam ser usados para a celebração do Pessach por todas as gerações do povo hebreu. Nos dias de Yeshua, uma coisa muito curiosa tinha sido acrescentada, que eram cálices de vinho. Essa tradição continua ainda hoje nos nossos dias. E só tem um dos evangelhos que nos confirma que Yeshua não tomou apenas um cálice, como nós tomamos todos os meses na celebração da ceia do Senhor, mas Yeshua pelo menos tomou 2 cálices. Esse evangelho é o de Lucas. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O que é importante é que 4 cálices são tomados na celebração de Pessach, e Yeshua tomou os 4 cálices. E esses 4 cálices têm a ver com 4 promessas que o nosso Deus fez através de Moisés para o seu povo. Essas promessas eram promessas redentivas. O nosso Deus disse para o seu povo através de Moisés: eu os tirarei de debaixo da carga de opressão dos egípcios. Eu os livrarei. Eu farei isso com braço estendido, com mão poderosa e com grandes manifestações de juízo. E vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus, disse o Eterno para o seu povo de Israel. Pois essas 4 promessas, essas 4 palavras redentivas são lembradas em todas as celebrações de Pessach, com 4 cálices de vinho. Porém é muito importante, percebemos que a única pessoa que fala dos cálices é Lucas, que não é um judeu, ele é um grego.
E por que Lucas fala isso? Porque justamente o seu evangelho objetivava que os não-judeus, que seriam alcançados no mundo inteiro, pudessem compreender algumas coisas específicas da cultura judaica, algumas coisas que eram comuns ao povo de Deus. Agora Mateus e João sequer citam isso. O evangelho de João, que é o evangelho que mostra de uma maneira muito peculiar o encontro de Jesus com as pessoas. Jesus se encontra com a mulher samaritana, Jesus se encontra com aquela mulher que entregou 2 moedinhas, Jesus se encontra com a mulher pecadora, Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus se encontra comigo, Jesus se encontra contigo, Jesus se encontrou com os seus discípulos. E o apóstolo João escreve longamente vários dos capítulos do seu evangelho, contando como foi essa noite. De geração em geração se canta uma canção em hebraico que se diz: porque essa noite é diferente de todas as outras noites? Sem dúvida alguma, aquele Pêssar, aquela noite, foi diferente do que qualquer outra na história do ser humano. Porque naquela noite, Yeshua, filho de Davi, o Messias, o Filho do Deus vivo, fez uma aliança conosco, fez uma aliança com os seres humanos, não com sangue de animais, de bodes ou de novilhos, mas com o seu próprio sangue. Foi assim que Yeshua se aliançou conosco. Yeshua prometeu que voltará para nos buscar, assim como um noivo que ia preparar moradia para que pudesse se casar com a sua amada. Nessa noite de intimidade, nessa noite de profundo amor e de grandes revelações, Yeshua me parece olhar no olho de cada um dos seus discípulos e traz para eles e para nós algumas das maiores revelações do universo nessa noite, na noite de Pêssar, nessa noite diferente de todas as outras noites. Nessa noite, Yeshua anuncia que um dos seus discípulos haveria de traí-lo. Todos ficam atônitos e todos dizem: mestre, jamais eu vou te trair. Pedro, curioso, pergunta para João, que estava tão próximo de Jesus a ponto de deitar no seu peito: João, pergunte para o mestre, quem é que vai traí-lo? João pergunta a Jesus, ele diz: aquele que pega do meu prato. Tão próximo quanto João estava de Jesus, também estava o traidor, também estava Judas, numa intimidade tão grande, a ponto de pegar comida do próprio prato de Jesus. Pois uma coisa extraordinária acontece nessa hora, acontece nessa noite. Assim como Boaz, lá na antiguidade, quando conhece Ruth, molha o seu bocado de pão no vinho e dá para aquela mulher, numa declaração de amor, numa declaração de que ela era a pessoa mais importante daquele dia. Yeshua faz o mesmo com Judas. Jesus pega um pedaço de pão, molha no vinho e entrega para Judas, dizendo para aquele homem que Jesus sabia que ia traí-lo, que Jesus sabia que lhe roubava, que criticava Jesus, que criticava as pessoas que adoravam a Jesus. Jesus demonstra que o amava. Que amor é esse? A manifestação do amor de Yeshua foi tão grande que quando Judas experimenta o bocado de pão, Satanás se manifesta. Parece que Satanás deve ter entendido que ou ele se manifestava ou ele perderia o traidor, porque o amor de Jesus foi grande demais. E a partir desse momento, não é mais Judas que fala, é o próprio Satanás. E Jesus discerne isso, não os seus discípulos. Jesus diz para Satanás: o que você tem para fazer, faça logo. Então Judas sai daquela reunião. E os outros discípulos de Jesus acharam que ele tinha ido fazer doações aos pobres, alguma coisa assim. Mas ele tinha ido vender a Jesus. Que noite estranha, que noite diferente. A manifestação do amor de Jesus é tão grande. Mas os discípulos ainda ficam se perguntando quem dentre eles é o maior. Quando Jesus diz que todos iriam se escandalizar, a palavra escandalizar aí quer dizer: todos vão me abandonar, todos vão fugir, todos vão me deixar. Um por um disse: jamais te deixaremos. Jesus disse sobre o caminho que ele seguiria, e ele acreditou que os seus discípulos nessa hora já sabiam para onde ele iria. Mas Tomé, o verdadeiro Tomé, ele abre o coração e diz: mestre, nós não sabemos para onde o senhor vai, como que a gente vai saber o caminho? Essa pergunta tão simples, de alguém que realmente quer aprender, é como um dos 4 filhos que a Torá mostra. É aquele que não entende nada e pergunta: o que são essas coisas? E o pai cuidadosamente
vai ensiná-lo a respeito das coisas de Pêssar. Pois Yeshua diz para Tomé uma das maiores revelações de quem verdadeiramente ele é. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Tomé, pela sua pergunta. Foi nessa noite que Yeshua passa a dizer para os seus discípulos que ele não lhes deixaria órfãos. Yeshua começa a falar do Espírito Santo. Yeshua disse que um outro Consolador viria ali sentado à mesa. Quem está pensando em tradição? Quem está pensando o que vem agora para comer ou para beber? Todos estão ali ouvindo a Yeshua. Todos estão vendo e ouvindo o Deus, Criador dos céus e da terra, que se fez carne e habitou entre nós. Yeshua, a nossa salvação, ele diz: eu vou enviar um outro Consolador que vai estar com vocês em todo o tempo. E esse Consolador que está com vocês vai morar dentro de vocês. De quem ele está falando? Do Espírito dele, do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que na plenitude estava sobre Jesus, mas daqui a pouco tempo estaria dentro de cada um dos servos de Jesus Cristo em todas as nações da terra. Ele, disse Jesus acerca do Espírito Santo, vai conduzir vocês a toda a verdade. Ele vai lembrar vocês de coisas que eu disse. Ele vai ensinar para vocês coisas que mesmo eu falando vocês não entenderam. Ele os guiará a toda a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Em outro momento Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Quantas coisas maravilhosas fluíam da vida de Jesus, fluíam do seu coração, e os discípulos iam recebendo, iam aprendendo coisas que hoje são ensinadas em todas as nações, mas que naquela noite, ali, perto de Jesus, eles ouviram da boca do Senhor. Uma das palavras mais importantes para mim na Bíblia foi a palavra com a qual eu tive um encontro pessoal com Jesus. Essa palavra, Yeshua disse aos seus discípulos nessa noite. Yeshua disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, para que vocês vão, deem fruto, e o fruto de vocês possa permanecer. Amem-se uns aos outros, foi a ordem de Jesus. Naquela noite eles estavam ali como família. Jesus ansiosamente desejou estar com eles. Tudo o que envolvia aquela noite, aquele encontro, era o amor. Yeshua os tratou como filhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Jesus deu conselhos de pai para filhos. Amem-se uns aos outros. Jesus diz nesse dia: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e isso vai ser concedido. Tudo nessa noite, tudo ao redor dessa mesa. O que era importante aí era a tradição. O que era importante aí, o que come agora, o que faz agora, olhando uns para os olhos dos outros, falando das coisas de Deus, ouvindo a Yeshua, ouvindo a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Yeshua, percebendo o momento que já ia avançado, percebendo que aquela noite ele estava sendo traído, ser entregue para ser julgado e condenado, Jesus diz aos seus discípulos que pouco tempo depois estariam todos fugindo, morrendo de medo. A mulher, quando está para dar à luz, ela fica angustiada, mas depois que o filho varão nasce, ela se alegra e não lembra mais das dores que teve. Jesus garante que ainda de novo eles o veriam. Por um pouco de tempo não o veriam, mas depois novamente o veriam, e a alegria deles seria completa. Yeshua, diante dos seus discípulos, passa a falar com o Pai. Yeshua declara ao Pai: Pai, chegou a hora. Chegou a hora. Talvez nesse momento Judas já estivesse lá diante dos sacerdotes, recebendo as moedas de prata por ter vendido o Senhor. Yeshua declara: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, assim como o teu filho te glorificou a ti nesse mundo, assim como eu ainda vou te glorificar. Me glorifica de novo na tua presença, com a glória que eu tive antes de vir a esse mundo. Yeshua ora ao Pai, e Ele ora por nós.
Yeshua diz mais ou menos assim: Pai, eu não oro apenas por esses, mas por aqueles que vão crer em teu nome, pela palavra que vai ser pregada. Jesus estava falando de mim, Jesus estava orando por você, por nós. Se nós ficamos contentes quando algum pastor, algum ministro ora pela gente, o que é entender que Yeshua, naquele momento em que ele estava sendo traído, naquele momento em que ele desejou estar com os seus discípulos, que ele se aliançava com os seres humanos para que pudesse salvá-los, tomando sobre si os nossos pecados e liberando a sua vida e a sua santidade sobre nós. Jesus pede ao Pai: Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. O Senhor em mim, eu no Senhor, que eles estejam em nós e nós estejamos neles. Jesus fala de uma mistura. Assim como o Pai, Ele e o Espírito são um, Ele quer ser um conosco. Que o Espírito de Deus pudesse estar na gente e que nós pudéssemos de verdade nos transformar no corpo de Cristo. Irmãos, partes do mesmo corpo, que pudéssemos juntos fazer o nome de Jesus grande, que pudéssemos juntos, na diversidade dos dons, dos talentos, das capacidades, das épocas em que vivemos nesses 2000 anos, que o corpo de Cristo pudesse ter um só objetivo: fazer o nome de Jesus conhecido sobre todo o mundo, em todas as nações da terra. Que Deus pudesse ser o cabeça de todas as coisas. Por isso Ele deu Yeshua para nós. Que a mensagem da cruz pudesse alcançar as pessoas que estavam mais longe desse mundo, para que pudessem saber que também elas foram amadas. Aí eu tenho convicção que essa oração, sim, será respondida pelo Pai. E eu digo amém. Faça em mim, faça em nós, faça na nossa geração, Pai, cumprida a oração de Jesus. Pai, eu confirmo na terra a oração que Yeshua fez, porque o Senhor disse que se 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor estaria no meio deles. E Yeshua orou isso nesse mundo, e eu concordo com ele. Eu sei que tem muitos irmãos agora concordando comigo. Pai, é hora de nós sermos um, é hora da tua igreja ser uma nessa terra. Aquilo que parece impossível por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, das nossas diferenças, para o Senhor é possível. Glorifica-te em nós, ó Pai, que possamos ser um, como Yeshua orou. Naquela noite, enquanto comiam, enquanto bebiam, enquanto conversavam, atitudes espirituais, atitudes eternas estavam sendo ali liberadas. Assim como Yeshua lavou os pés dos seus discípulos para nos ensinar como se adquire autoridade, Yeshua deu um sentido eterno aos cálices, ao pão, de um pedaço de pão que logo no início da noite é sacado e escondido, que os judeus hoje chamam de afikoman, que é servido depois do jantar, palavra que quer dizer sobremesa. As 4 palavras redentivas são lembradas com 4 cálices de vinho: o cálice da libertação da opressão, o cálice da salvação, que essas coisas foram conseguidas com o braço estendido e a mão poderosa do nosso Deus. Amados, o que é o braço estendido de Deus, senão Yeshua crucificado, com os braços abertos, nos mostrando que a força de Deus para nos resgatar do pecado não vem através de um super-herói da Marvel, mas através de Jesus crucificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A força da morte é o pecado, mas Jesus tomou o nosso lugar da morte, para que a vida de Deus pudesse ser liberada sobre nós. Yeshua disse: Pai, a vida eterna é essa, que te conheçam. E foi isso que eu fiz. Em todos os dias em que eu estive com eles, eu manifestei quem o Senhor é. Quando Yeshua, citado por Lucas no capítulo 22, toma o terceiro cálice, o cálice da redenção, o cálice que fala justamente da cruz do Calvário, o cálice que Yeshua declarou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque a manifestação do poder de Deus foi o juízo que Deus derramou em Yeshua quando ele estava crucificado. Toda a fúria de Deus, todo o ódio de Deus contra o pecado foi manifesto em Jesus. Todo o juízo de Deus contra o pecado caiu sobre ele na cruz do Calvário. Pois as grandes manifestações de juízo
expressas no texto de Êxodo capítulo 6, falam exatamente da obra de Jesus na cruz, daquilo que ele fez por nós, do juízo de Deus que caiu sobre ele tomou o nosso lugar. Quando Yeshua toma esse cálice, ele abençoa, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Bendito é o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu o fruto da videira. Yeshua faz essa bênção, ele dá o cálice da redenção para os seus discípulos, e ele diz: eu nunca mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino do meu Pai. E ele diz para os seus discípulos: recebei e reparti. Pois preste atenção nisso, há uma diferença muito grande do terceiro para o quarto cálice, que Yeshua oferece para os seus discípulos. Um deles ele declara: recebam e repartam. Pois aquilo que nós recebemos de Yeshua, a obra da cruz, a salvação, a redenção, ele quer que a gente receba em nossa vida, porque é impossível pregar o Evangelho, é impossível falar da graça de Deus, se nós não experimentarmos primeiro a graça do Senhor. Mas uma vez que tomamos essa graça, então nós podemos compartilhar com outros. Receber e repartir foi a ordem de Yeshua. Lucas continua dizendo que depois de haver ceado, Jesus tomou um pão. Que pão? O afikoman, aquele que tinha sido partido. E Yeshua declara que esse pão é o seu corpo, que foi partido por amor de nós. Yeshua pega aquele pão, dá graças a Deus e dá aos seus discípulos. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele nos ensina que Yeshua nesse dia deu graças a Deus, partiu o pão e disse: façam isso em memória de mim. O que Yeshua espera? Que comamos o pão simbolicamente, vez após vez, que façamos isso, mas que principalmente façamos o que ele ordena que seja feito. Que nós possamos compartilhar esse pão, que nós possamos partir o pão com uma geração de quase 8 bilhões de pessoas que estão famintas da justiça de Deus, que precisam salvação, que estão morrendo de medo por causa dos terremotos, por causa das pandemias, por causa da turbulência entre as nações da terra. E por fim Lucas declara que depois de haver ceado, Jesus toma um cálice e ele diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomem dele todos e façam isso em memória de mim. Amados, o cálice da redenção nós temos que receber e repartir, mas o cálice da nova aliança, aquele cálice que lembra que lá no Egito nosso Deus prometeu: vocês serão o meu povo e eu serei o seu único Deus. O cálice da nova aliança declara isso: Ani ledodi vedodili, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O terceiro cálice nós devemos repartir com todos, mas o cálice da nova aliança, o cálice que declara que eu tenho uma aliança com Deus, isso quer dizer que se tem alguma coisa que me prendia, a partir de hoje não prende mais. Se tinha algum vício que queria dizer que era dono, que eu era um escravo, agora não existe mais. Se existe alguma dívida, alguma coisa que me prende ao passado, que me prende a alguém, isso é quebrado, porque eu tenho uma nova aliança. E se eu tenho uma nova aliança, todas as outras alianças, todas as outras prisões, não importa quais sejam, são quebradas mediante uma maior e superior aliança que nós temos com o nosso Deus. No encerramento então dessa noite, Mateus diz que eles cantaram um hino e depois saíram daquele local onde celebraram o Pêssar e foram até o Monte das Oliveiras, onde passaram aquela noite. A pergunta é: você sabe que hino eles cantaram? E a resposta é: não interessa. Não interessa a música. O que interessa é o coração. Que o teu coração possa cantar, que o teu coração possa gritar, que o teu coração, não importando qual seja a música, possa adorar aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, Todo-Poderoso, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos escolheu, aquele que nos designou para que pudéssemos ir e dar frutos que permanecessem. Nas palavras de Jesus eu lanço as minhas redes, nas palavras de Jesus eu vou andar sobre as águas, nas palavras de Jesus enfrentamos a morte, enfrentamos o que for, nas palavras de Jesus essa geração vai saber que
só tem um Senhor, Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor seja engrandecido na nossa vida e que você possa estar com o coração pronto para participar da noite, diferente de todas as outras noites. Seja assim na tua casa, seja assim na tua família. Que Deus te abençoe. Amanhã, nosso último vídeo.